Começa agora, na TV Ondas de Maricá, a luz da psicologia. Suas dúvidas esclarecidas pelo professor e doutor Luiz Aibinder. Participação, Odilon Correia. Nos quadros, Me Contaram. Moral da história, o povo quer saber. E pensamento do dia. Os assuntos do seu dia a dia sob a luz da psicologia. Olá! Para você que está conosco, se for bom dia, bom dia, se for boa tarde, se for boa noite. Estamos chegando com mais um programa dele, o Grande Mestre, o nosso grande amigo, Dr. Luiz Aibinder, com o programa A Luz da Psicologia. Eu sempre aqui tentando fazer o máximo para estar pelo menos à altura dele, nem que seja na imagem aqui, aí eu fico pelo menos na altura desse grande mestre que é o homem da psicologia, né? Nós estamos aqui hoje na sua TV Ondas Play, você já sabe, estamos para todo o Brasil, mais 193 países e, claro, né, nos principais aplicativos da sua Smart TV. Baixe também o app no seu celular e assista onde você estiver. E você pode participar da programação pelo telefone, pelo WhatsApp, mandando um texto no 995327705, 995327705. Ou, se preferir, entre lá no nosso portal, que é o www.tvondasplay.com.br. Mande lá suas participações, suas mensagens, comentários, críticas. Estamos à disposição, porque hoje o texto que a gente traz é sempre um que está dentro do seu cotidiano. Vamos falar de ganância. E o pessoal aqui do estúdio já está com a ganância. Não tem nem água aqui para beber, gente. Ai, doutor Luiz, aí me desculpe aí, mas eu estou muito gripado. Como é que está aí? No Rio de Janeiro o tempo está frio ou está oscilando como aqui na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, que faz 30 graus durante o dia, à tarde faz 15, à noite faz 5, e chove e faz sol. Aibinder, fala comigo. Bom dia para todos que nos assistem. Bom dia, Odilon. O tempo aqui está ótimo. Está um dia de sol lindo, temperatura agradável. E enquanto a variação de clima que você tem aí em Maricá é o que é, Odilon. Não é o que você gostaria que fosse. Verdade. Muita gente está precisando do frio, outros precisando da chuva. Então, enfim. Agora, eu não quero ser ganancioso, não, mas quantas vezes, diante de expectativa de um ganho extra, por exemplo, vemos de forma atropelada os interesses que nos cercam, hein? Quantas vezes, em nome do lucro, percebemos práticas injustas ou negócios desonestos? Parece que esse tema está bem alta, atualizado, porque o que mais vemos é, em quantas vezes que ficamos com o que não é nosso, pois vemos com um objeto encontrado ou um troco errado, por exemplo. Você já fez isso? Já ficou com o que não é seu? Já encontrou alguma coisa e não procurou saber quem era o dono? Trata-se da vontade exagerada de possuir qualquer coisa. A busca de bens e poder, às vezes, obscurece a mente, transformando nossos sentimentos em emoções. E, claro, comportamentos. Estamos falando do sentimento humano que se caracteriza pela vontade de possuir tudo que se admira para si próprio. A ganância. E, doutor Luiz Aibinder, o que te contaram, tem uma vinhetinha ali do Te Contaram, o que te contaram sobre a ganância? Roda a vinheta. Odilon, você falou que é muito atual a ganância, né? Não é não. Há cerca de 2000 anos, um filósofo chamado Sêneca nos contou o seguinte: você pergunta qual é o limite adequado para a tristeza. É primeiro ter o que é necessário e segundo, ter o que é suficiente. Mas como que a pessoa pode saber que o que ela tem é suficiente? Vamos imaginar um Sérgio Cabral da vida. Nossa, pegou pesado. É ganância. E muita. Ele tinha dinheiro para quantas gerações?
ultrapassou todos os limites. A ganância se caracteriza, Odilon, diferentemente da ambição, a ganância se caracteriza pela falta de freios, pela falta de ética, pela falta de moral, pela falta de respeito ao próximo. Nessa ganância, pegando o Sérgio Cabral como exemplo, quantas pessoas morreram pelo dinheiro desviado de hospitais e outras coisas? Então, perdeu a noção. Não é ambição, a ambição é outra coisa. A ambição você quer mais dentro dos limites do respeito ao próximo e da ética. A ganância não, você quer tudo para você. E qual é o limite? Você nunca tem limite, porque você sempre quer mais. Esse mais é infinito. Sempre dá para botar mais uns zeros no nosso saldo da conta bancária. Engraçado que, eu não sei, aliás, coincidentemente, eu estava ontem mesmo pensando nisso. Eu acho que desse mal eu não sofro. Porque eu vejo tanta gente, sabe, se degladiando por causa de dinheiro, transformando o dinheiro em um dos pontos principais da sua vida e objetivos principais da vida. E eu venho pensando, eu não sou hipócrita de não dizer que o dinheiro não é bom, né? Mas eu digo assim, dinheiro para mim não é a prioridade. Dinheiro para mim, doutor Luiz Aibinder, é uma ferramenta. Será que eu estou certo ou mais ou menos no caminho certo? É isso ou não é isso? Eu concordo contigo, eu concordo. O dinheiro é um instrumento de troca. Entretanto, algumas pessoas, ou por ingenuidade ou para fazer média, ficam querendo romantizar a pobreza. Porque é besteira. Ser pobre é uma droga. Já fui pobre, sei que é uma droga. Mas romantizar a pobreza, o dinheiro te traz saúde, te dá acesso a bons médicos, a diversão, ao que você quiser, há muita coisa que você queira. Não traz a felicidade, mas paga muita coisa que custa para obter a felicidade. Então, não é assim, vamos ser pobres, ser pobre para bonitinho. Não. Não é bonitinho coisa nenhuma, não. Se você é pobre, você sofre. Você é privado até da sua dignidade por causa disso. Por que quando a pessoa é privada da dignidade, quando ela é muito gananciosa? Não, da gananciosa, ele é desprovido de moral. A pobreza tira a dignidade. Às vezes você tem que se submeter a trabalhos ou tratamentos indignos, aviltantes, para conseguir ganhar o teu. Nesse sentido, tira a dignidade. A ganância tira a honestidade, tira o respeito próprio e o respeito aos próximos. A pessoa perde os freios, ela perde a ética. Ela quer mais. É feito um buraco negro que vai sorvendo todas as energias dela. É como beber água do mar. Você nunca vai ficar saciado, nunca vai matar a tua sede, vai aumentar a sede. Não tem limite para esse mais do ganancioso. O ambicioso, ele quer dinheiro, quer um status, quer comprar uma casa, quer isso, quer aquilo, é válido. Mas ele não prejudica ninguém nessa trajetória. Ao contrário do ganancioso. Agora, eu estava vendo um texto que falava que o escritor japonês e líder espiritual Ryuno Okama, ele explicava que o que significa ser ganancioso, né? E eu não sei se o senhor vai concordar ou não, mas ele disse que é a mente que procura pegar sempre as coisas para si. É a cobiça de ter mais, sempre mais. Dentro de um coração ganancioso, há o desejo forte de se obter status social, o reconhecimento profissional e a fama. Esses artistas que a gente vê, então, em busca de fama e reconhecimento, participando de reality shows, eles são gananciosos? Não, eu não concordo com tudo que o japonês falou, não. Que a ganância, vamos chamar isso de voracidade também. Imagina que você vai no restaurante aquilo, você quer comer tudo. Quer comer tudo. Isso é ganância. Você não consegue comer tudo, mas está naquela voracidade, feita uma fera. Uma pessoa ambiciosa quer comer o que é melhor para ela, o que ela sente vontade no limite dela.
dinheiro também. Nada de errado. Eles não estão fazendo nada em prejuízo de ninguém. Assiste quem quer, paga o ingresso do show dele quem quer. Ele não está prejudicando ninguém. O ganancioso prejudica. Certo. Então, não necessariamente uma pessoa rica, poderosa, é gananciosa. Não. Você diria que o Silvio Santos é ganancioso? Ou ele é um grande realizador? Ele não é ganancioso, ele não avança no dinheiro dos outros. Como identifica e se diferencia o ganancioso do bem-sucedido e do não ganancioso? Como que a gente pode diferenciar? Pelas atitudes? Pela esganação do dinheiro. O ganancioso não tem limites, é um buraco negro, ele quer sempre mais. O suficiente não é o bastante. Se o suficiente não for o bastante, nada será o bastante, João. Nada será o bastante. Por exemplo, deu o exemplo do Silvio Santos, é um cara bem sucedido que procura ser melhor sucedido cada vez mais. Mas isso de uma forma legítima, honesta, e não em prejuízo de outros. A ganância, psicologicamente falando, e também patologicamente falando, é uma doença? Não é assim, mas como doença. Eu entendi doentio da enfermidade para e você não importa quanto você não acredita, precisa demais. Mas você tem na quantidade de gente, mas tem. Não é por uma necessidade para. Agora, por que o senhor acha que por exemplo, nós temos aqui no Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil é mais expoente, isso é mais aflorado, isso porque a gente vê isso diariamente. Por que ali no nosso Congresso, né, lá em Brasília, onde estão os homens que são eleitos pelo povo para promover leis para o povo e pelo povo, e chegam ao poder, e ao chegarem lá se transformam em verdadeiros gananciosos? O que poderia estar transformando, fazendo essa transformação nessa pessoa? As facilidades, porque tem um ditado que diz: a oportunidade faz o ladrão. Mas ou o cara já era ganancioso e foi para lá e se transformou mais ainda? Você deu esse uma ele revelar a ganância dele. Ele tinha ganância dele. Ele já era usou a eleição como de quero. Só isso. Então ele não se tornou mau caráter de repente. Você vê a oportunidade que ele tem. O José Saramago, que fez o prêmio Nobel, muito bom ele. Ele disse que no Brasil não tem partido nem de esquerda nem de direita. Tem um bando de salafrários querendo roubar o povo. Foi ele que falou, eu não falei, só estou empurrando as palavras dele. Já está sendo uma caixa de som. Agora, a pessoa gananciosa, ela é só gananciosa por dinheiro, só por dinheiro? O resto é ambição. Se eu sou ambicioso por fama, eu vou fazer de tudo para aparecer, mas eu não estou prejudicando ninguém. Agora, se eu quero dinheiro, você falou no início, né? A pessoa fica com troco, o dinheiro que achou na rua é dela, ela quer tudo para ela não compartilha, não se importa com as outras pessoas. Quem procura uma realização pessoal, ela é ambiciosa que ela está lutando por aquela realização. Mas ela não está lutando em prejuízo de outras pessoas. É só uma coisa dela para ela. E é válido. Imagina se ninguém se todo mundo tivesse zero ambição, seria um marasmo total, né? Porque as pessoas, a ganância também, sei lá, acho que não tem a ver com o acúmulo de riquezas
somente, sei lá. Afinal, eu até anotei aqui uma coisa antes do programa. Todos precisam competir, buscar situações melhores em seu desenvolvimento. Essa é a justa ambição das pessoas que trabalham, sonham e buscam um mundo melhor. Mas, para se conseguir isso, não precisa ser ganancioso. A ganância atrapalha o projeto de uma pessoa? Ela é o projeto de uma pessoa. Ela não atrapalha, ela é o projeto. Ela é um projeto. Mais, infinitamente mais. Uma vida assim não é pobre. É. Você nunca tem a quantidade de dinheiro suficiente. Essa você. A rica é aquela que precisa de mais. O ganancioso nunca tem o suficiente. Você tem tudo que você precisa, você não. Sim. De um avião, um iate. Tem satisfeito contigo. É rico. Agora, o ganancioso nunca é rico. Ele é pobre. Muito dinheiro. Começa a entender. Agora começa a fazer sentido. Então, entretanto, os gananciosos vivem eternamente insatisfeitos. Tem uma pergunta até aqui. Doutor, a ganância causa desilusões? Todo o projeto dele de certo dinheiro, mas a desilusão também dele é uma quantidade de dinheiro que fora. Acredita que jamais vai ficar. O ganancioso, ele é uma pessoa que atropela quem tiver que atropelar para conseguir realizar seus desejos e seus projetos. Ele é uma pessoa que passa por cima de tudo e de todos. É um trator enlouquecido nesse sentido. Qualquer coisa. Você vê quantas brigas de família acontecem na causa de herança. Ou às vezes nem mal. Às vezes até matam os pais para ter herança. Na ganância, por exemplo, dando Aristóteles matou os pais para ficar com a herança, aí tinha dinheiro. Atropela qualquer coisa. A coisa não tem ética, Dilon. O parâmetro é esse. Não tem... Se eu quero ganhar dinheiro e não sou ganancioso, eu vou me esforçar para ganhar dinheiro. Se eu sou ganancioso, não tem limites, tem freios para ganhar dinheiro. Eu vou enganar as pessoas, vou fazer o que precisar para ganhar mais dinheiro. O ganancioso, ele é narcisista? Não no sentido técnico, mas ele é profundamente egocêntrico. Ele só pensa nele. O narcisista tem uma diferença. O egocêntrico pensa só em si mesmo. Eu quero mais, eu preciso de mais e dane-se os outros. Quem estiver no caminho, eu vou atropelar. Quais egocêntrico. Quais os danos psicológicos que a ganância pode trazer e patológicos? A ganância já é um estado patológico. E o dano psicológico que traz é uma eterna insatisfação. Esse mais não tem. Como eu falei no início, ele era um dos homens de Roma, ou seja, um dos homens mais ricos do mundo da época. Ele perguntava qual é o limite adequado para a riqueza. Primeiro, ter o que é necessário. Segundo, ter o que é suficiente. Se você, por exemplo, Odilon, ou eu ou qualquer outra pessoa, já tem uma reserva de dinheiro que dá para viver o resto da vida, tem grandes dinheiro, sem grandes farras, tem. Então, se você tem essa quantidade de dinheiro, já não é o suficiente. Então, fica tranquilo? Fica. Aliás, qualquer dinheirinho, quando cai na conta, que já dá aquele limite que sai do vermelho, você já fica tranquilo. Verdade.
É complicado, viu? Bom, agora tem a Simone falou, doutor Luiz Arbinder, existe lado positivo para a ganância? Eu veja, não. Porque é uma eterna insatisfação. Como é que pode ter alguma positividade no meio dessa insatisfação? A positividade não é o caso. Por definição, a ganância ela não tem positividade. Ela só traz sofrimento. Pode trazer dinheiro, mas traz sofrimento. Aquele dinheiro, aquela montanha de dinheiro que a pessoa tem não é suficiente para ela. É o caso de Sérgio Cabral. Quanto dinheiro ele precisava ter? É verdade. Todos nós aí queremos experimentar sensações, né, Simone? Todos nós queremos possuir coisas úteis ou fúteis, né? E acumular para o presente ou até mesmo para o futuro, quando é possível fazer isso, né? E é da natureza do comportamento humano isso, creio eu, né? Uns mais aflorados quando mais jovens. Eu tenho amigos meus que desde os 18 anos já têm casas construídas e fazendo outra casa. Eu tenho um amigo de São Paulo, quero mandar até um abraço para ele, estou com saudade dele, Carlos. Ele, com 25 anos, já tinha 4 casas construídas, 3 filhos, 2 casas para um filho, a casa dele. Então, e ele trabalhava, tá? Ele, é óbvio que ele é um cara que, eu vou falar a verdade, eu acho que tá nascendo unha aqui na costa da mão dele, assim, ó. Porque ele não abre a mão de jeito nenhum. A unha tá crescendo, tá vazando aqui do outro lado. Porque o bichinho eu falo, você é pão duro? Ele fala, não, eu sou controlado. Então, essa pessoa, quando ela é dessa forma controlada, visionária e vai em busca do que quer, assim, loucamente, é um ganancioso? Não, depende desse loucamente aí. Pelo que você fala desse teu amigo, ele é ambicioso. Ele quer construir um patrimônio grande. Mas ele não está prejudicando ninguém. Ele constrói casa sem prejudicar ninguém. Ele faz o que faz sem prejudicar ninguém. O Chico Anísio tinha um personagem muito bom que era o Gastão, lembra? Lembro. Aliás, eu não sou sou controlado. O bordão dele é justamente isso que eu falei aí, sem querer. Eu não sou pão duro, eu sou controlado, ele falava, né? Eu conheço os pão duros que também dizem isso, eu sou controlado. E eu cada vez estou me tornando mais controlado. É verdade. Isso que eu ia falar. A pessoa, ela tem idade, doutor Luiz Aibinder. Na sua opinião, às vezes as pessoas desistem, né, de atingir os seus objetivos por achar psicologicamente que já está fora do tempo. Eu devia ter feito, por exemplo, eu. Poderia ter falado, poxa, eu devia ter feito igual esse meu amigo lá. Ele era meu amigo, tínhamos a mesma idade, era inseparável. Enquanto eu ficava farreando, ele estava construindo casas. Agora não dá mais para eu fazer isso, agora já é tarde. Doutor Luiz Arbinder, psicologicamente, a pessoa, quando ela pensa dessa forma, ela vai estagnar e vai entrar naquela fase. A produção, qual é aquela frase mesmo? Tá pior, só vai ficando. Como é que é? Tô ficando velho, como é que é? Daqui para frente. Daqui para frente é só para trás. E a pessoa pensando desse jeito. Existe idade para a pessoa ser ambiciosa ou para voltar a querer não ser ganancioso, né? Ou então, para o ganancioso também, tem idade para ele começar a ser ganancioso? Não, não tem essa idade não. Agora, para a pessoa idosa, não tem limite. Você pode trabalhar na tua prosperidade em qualquer idade. Eu acreditava antigamente numa frase que depois eu vi que era bastante boba. Eu não quero morrer rico, eu quero viver rico. Aí eu começava a gastar para viver rico, ia morrer pobre. Tá, olha só, a reflexão sobre os temas aqui abordados, ela também pode ser feita no seu cotidiano. Anote os tópicos, como eu faço às vezes, e bote em prática, que você vai entender o verdadeiro sentido do programa e da palavra psicologia, né? Porque realmente o que é dito aqui pelo esse mestre, Dr. Luiz Arbinder, com mais de 45 anos de psicologia, já esteve à frente de microfones de
grandes emissoras de rádio, televisão. Hoje dá o prazer de estar aqui conosco toda sexta-feira, ao vivo, às 10 da manhã. E você aí pode estar vendo uma reprise, porque a gente reprisa esse programa várias vezes, porque esse programa ele é altamente instrutivo. E hoje o tema é ganância. Você pode mandar mensagem. Tem mensagem? Tem mensagem? Tem comentário? Vamos ver o comentário, então, que está chegando aí, alguma solicitação de esclarecimento de dúvidas. Não precisa botar nome se não quiser. Fala, ô Dilon, eu sou ganancioso, eu quero me curar. Manda seu dinheiro para mim. Bom, vamos lá. Temos um comentário aqui do Marcos. Ele fala o seguinte... seu microfone. Tem um comentário aqui do Marcos... Pode falar sem microfone mesmo, tá desligado, tô ouvindo nada. Tá funcionando. Vamos lá. Tá funcionando. Tem um comentário aqui do Marcos e ele fala o seguinte: olá, muito bom dia. O que pode tornar uma pessoa gananciosa? Doutor Aibinder ouviu o que o William falou? Ouvi muito bem. Eu que tô surdo. É uma mentalidade de escassez, o Dilon. A pessoa tem uma mentalidade de escassez. Vai faltar, nunca tem suficiente. Então, nessa escassez, ele vai acumulando. Não tem animal que junta castanha para o inverno, esquilo, alguma coisa assim? Uhum. E tem gente que acha que o mundo vai morrer seco. Na velhice tem até uma patologia, uma doença, que se chama delírio de ruína. A pessoa vai ficando velha, vai ficando com medo de acabar morando debaixo da ponte, ainda que a realidade dela seja diferente. Essa mentalidade de escassez aumenta a escassez e faz com que a pessoa seja pão dura ou até mesmo gananciosa. Chegou um texto aqui dizendo o seguinte: a ganância é uma sociedade capitalista. Nos leva a empreender, criar, produzir, inovar e construir para obter o que desejamos. Sendo assim, procuramos construir novos caminhos por aquilo que não possuímos ainda ou por aquilo que temos em quantidade suficiente para gerar satisfação. Será? Esse acho que é um ganancioso se defendendo aqui, hein? Não, esse é um esquerdista. Está botando a culpa na sociedade capitalista. No mundo comunista não tem ganancioso, desonesto, etc. Mas não é um privilégio do capitalismo. É uma coisa individual, não é o sistema político que causa isso. Aí criou aqui, continuou ainda aqui, o texto foi grande. Portanto, o mais ganancioso dos gananciosos é aquele que paga mais para obter o que mais deseja. É aquele que mais cede o que possui para adquirir o que ainda não tem. Assim, quanto mais ganancioso alguém for, maior será o valor que terá que entregar. O ganancioso será sempre o mais magnífico e uma troca livre e voluntária. Se não for considerado politicamente correto, não é o samba do crioulo doido. Está dizendo coisa com coisa. Está falando muito, mas não está dizendo nada. E contradizendo, né? Certo. Doutor Luiz Aibinder, quando é que a pessoa pode... Aqui, uma pergunta. Quando a pessoa pode perceber que ela está caminhando para ser uma pessoa gananciosa? Quando ela não se contenta com o que tem, acha insuficiente e acha que vai precisar de mais. Precisa sempre de mais. Nada contra lutar para ter mais. Quais são teus métodos de luta? Se são honestos, tudo bem. Se são prejudiciais a terceiros, acende a lâmpada vermelha no teu painel. Você está entrando na ganância. Bom, então, ela chegou e vamos ouvi-la, ou o senhor prefere deixar ela para a semana que vem? Ela quem? Bonitinha? O senhor tem dúvidas? Bota... Bonitinha sempre presente. Prioridade total? Então, Total. Fala comigo, bonitinha. Bom dia, Dilon. Bom dia, doutor Luiz. Buenos dias. Todo elegante aí nesse look de inverno. Eu sei. Então, eu acho que a ganância, ela acaba sendo
é uma armadilha para o ganancioso. Vou contar uma historinha rapidinha aqui. Aqui nós temos, perto da minha casa, 3 pessoas que trabalham com lanches. Um é um quiosquezinho bem no centrinho mesmo, de onde eu moro. O outro é bem lá no finalzinho da rua, um outro quiosquezinho também, só que só abre de tarde. E uma moça que passava como ambulante, passava só de manhã. E aí todo mundo vendia, todo mundo ganhava. Só que começou uma obra muito grande aqui perto de mim, né? Construção de condomínio. Então começou a vir pessoas de tudo quanto era lugar do país, com empresas terceirizadas para trabalhar nessa obra. Essa menina que trabalhava como ambulante, que ganhava o dela e ia para casa e ficava na dela, o que ela resolveu fazer? Ela resolveu acampar o dia inteiro em frente à obra, ou seja, ela atrapalhou o quiosque lá do centrinho, que eles iam lanchar um pouco lá, atrapalhou o quiosque do finalzinho da rua, que eles iam também lanchar um pouquinho lá, e ficou ali o dia inteiro plantada, comendo aquela poeira da obra para vender o dia inteiro e não deixar para ninguém. Eu vi aquilo como ganância. E o que aconteceu? Começou a abrir exceções, vender fiado, só para pegar mesmo todas as vendas, não deixar para ninguém. No final das contas, as firmas foram mandadas embora porque estavam irregulares, né? Ficaram só algumas. Ela levou um prejuízo de fiado tão grande, tão grande, tão grande, que ela recolheu tudo que era dela, foi embora e não apareceu mais. Então, quer dizer, eu acho que a ganância sem medida, né? O que é a ambição sem medida que se torna ganância, acaba sempre sendo uma armadilha para quem pratica. Beijo para vocês. Doutor Luiz Aibin. Beijo, Lutinha. Eu não concordo que essa moça que se referiu a Bonitinha seja gananciosa. Ela é ambiciosa, tinha um projeto para prosperar, mas nem tudo da vida dá certo. Foi esse caso dela. Mas ela não foi gananciosa, ela foi ambiciosa, batalhou bastante, fez o que achava necessário para prosperar, mas as circunstâncias não colaboraram para isso. Eu também... Nem tudo dá certo. Vamos aceitar isso, né? Eu também vi de outra forma essa pessoa citada pela Bonitinha. Não sei se eu vou estar certo, se eu estou errado, mas vou dar minha opinião também. Eu achei que essa senhora era uma pessoa que tentou de forma desenfreada aproveitar aquela oportunidade. Ela achou de vender mais. Aconteceu isso aqui também. Eu trocaria a palavra desenfreada como empreendedora, Dilon. Pois não. De forma desenfreada, é empreendedora. Mas nem tudo dá certo. O desenfreada que eu quero colocar aqui, talvez tenha colocado a palavra errada, é que ela não se deu, não implementou limites. É sem limite. Eu vou batalhar até conseguir aqui aproveitar esse momento. Aconteceu isso aqui na cidade de Itaboraí, vizinha à cidade de Maricá. Nós tínhamos aqui o Comperge. O senhor já deve ter ouvido falar, né, doutor Luiz Abindo, que seria uma refinaria tal, gigantesca. E a cidade cresceu o olho em cima desse Comperge. E muitas pessoas do Brasil inteiro vieram para cá também, Bonitinho. Do Brasil inteiro e de outros países também. Trabalhavam ali. O que aconteceu na cidade de Itaboraí, Bonitinha? Ali, para você ter uma ideia, uma quentinha, que hoje custa 15, 17 reais aqui na cidade, na região, quentinha, no almoço, lá custava 45. E os caras pagavam, tá? Aí uma diária lá de hotel, que hoje, no dia de hoje, se você for lá, você encontra por 50 reais, porque o hotel está quase falido. Na época do Comperge fervorando, era 400 reais uma diária. E as pessoas pagavam, porque ganhavam bem. Mas, o que aconteceu? A cidade começou de uma forma assim... Começou a crescer, né? Porque as pessoas começaram a ir para lá, todo mundo vislumbrando o sucesso do Comperge. Só que aconteceu o quê? O Comperge parou, todo mundo foi embora, teve uma demissão em massa, gente passando fome, tá? Eu tive um exemplo de um rapaz que eu conheci, que morava em São Gonçalo. Ele todo o salário dele,
ele gastava praticamente com futilidades todo mês. Ele ganhava no mínimo 20 mil reais por mês ali. Ele era um soldador especialista lá e ganhava isso mais ou menos por mês. Ele comprou carro zero, ia para as boates, fechava boate, comprava roupa, gastava com a família. Enfim, se ele tivesse pego esse dinheiro, esse planejado e guardado metade desse dinheiro, ou que seja, né, ele estaria até hoje aí desfrutando do que ele ganhou lá. E muita gente fez isso também. E a cidade foi... Você ia para Itaboraí, você via na frente das pousadas colchões, camas, tudo na calçada com placa de vende-se, casa sendo vendida, um hotel grande de nome de marca famosa, estava construindo lá um hotel, parou a obra no meio, está lá um esqueleto gigante, né? Então, as pessoas às vezes acham que... Vou citar um caso também, doutor Luiz Aimino, Maricá, por exemplo. Aqui hoje, o maior arrecadador de royalties do estado do Rio de Janeiro é Maricá. Mas só que o royalties é finito. A população não pode achar que tudo que está acontecendo aqui vai durar para sempre. Então, às vezes, também uma questão de você pensar na realidade dos fatos, né, doutor Luiz Aimino? O que o senhor acha? Eu acho que tudo muda. Isso é uma realidade dos fatos, né? Tudo muda. Nós mudamos, os comércios mudam, as oportunidades mudam. E a pessoa não aproveitou a maré boa. Começou a gastar, você falou boate, farra, carro 0 quilômetro, achando que aquilo seria infinito. É uma ingenuidade. Tá? E vejo quando o vento está soprando a favor, tem que aproveitar a oportunidade. Mas não, pega, gasta dinheiro. Eu estava falando com um conhecido meu ontem. Eu falei com ele, você tem que guardar dinheiro para a velhice. Você já está em torno de 50 anos. Ele é podólogo, calista. Eu digo, daqui a pouco, você não tem mais condições de trabalhar. A idade não vai te permitir. Você não vai precisar de uma renda passiva, assim, um dinheiro que trabalhe por você e não você trabalhar pelo dinheiro. Ah, é mesmo. Aí eu dei umas orientações para ele e ficou de seguir, mas isso já é com ele. Tem que ter uma previdência, uma precaução em relação ao futuro. O mundo não vai se acabar hoje. Se acabar, tudo bem, você morreu, mas se não acabar, você está em dívida amanhã. Foi o caso do conhecido que era soldador. O doutor Luiz Aimino, tem uma pessoa que pergunta, tal comportamento pode ser cultivado ao longo dos anos e gerar atitudes cada vez mais gananciosas? Nesse sentido, por exemplo, uma educação sem restrições recebida dos pais e da sociedade pode afetar o desenvolvimento da personalidade de uma criança e se transformar num futuro ganancioso? Pode. A pergunta é bem colocada. Você imagina uma criança, você leva a tua criança para uma loja de brinquedo. Ela não se satisfaz com o brinquedo, ela quer outro. E o adulto que a acompanha vai dando esses brinquedos. Ela vê que a coisa não tem limite, ela vai sempre querendo mais brinquedos, ou mais isso, ou mais aquilo. Essa mensagem fica gravada na mentalidade da criança, no inconsciente dela, que leva para a vida adulta. Ela quer mais. Mas a vida não vai dar mais para ela de boa vontade. Ela vai ter que batalhar para isso ou vai ter que ser inescrupulosa para conseguir mais. Então, a pergunta é muito boa. Você dá demais para os teus filhos, está estragando os teus filhos. Teus filhos têm que aprender a lutar. Essa geração que está por aí, que eu chamo de geração mimizenta, recebeu tudo na mão, né? Os pais lutaram para prosperar e deram tudo para o filho. Eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Dá dificuldades também, faz parte da educação. O japonês Okawa, aquele que eu citei, que o senhor não concordou muito com ele na primeira parte do texto, tem a segunda parte do texto dele aqui, que diz o seguinte: ele coloca que a mente possui três venenos: ganância, raiva e ignorância. Esses três componentes inflamam a alma humana e prejudicam os relacionamentos pessoais, podendo ser a causa de sofrimento, doenças, pobrezas. Eles geram egoísmo e fazem com que a pessoa pense só em si
e esqueça dos outros pela ganância. O Buda falava numa frase só, o resumo disso: sofremos porque desconhecemos como funciona a realidade. Isso, numa palavra só do japonês, aí é ignorância. Todas as consequências que sofre a partir da ignorância raiva. Você fica com raiva por quê? Você não pode ser contrariado, na ignorância. O que mais que ele fala aí, outro sentimento? Ele falou aqui, são 3, espera aí. Raiva. Ganância, raiva e ignorância. A ganância também é fruto da ignorância. Ele não tem limite para as necessidades dele, ele ignora que existem limites, ele ignora que ele está prejudicando os outros. Então, a mãe dos defeitos do japonês é a ignorância, concordando com o Buda. Desconhecemos como funciona a realidade. Odilon, e mais. Se você tiver uma dor física, excluindo essa dor física, você tem sofrimento porque você pensa mal. Todos nós. Nosso sofrimento não deriva das dores físicas. Excluindo a dor física, todo outro sofrimento é porque você pensa mal, ou seja, desconhece como funciona a realidade. Vamos preparar a vinheta do Moral da História, porque agora eu quero que o senhor me diga qual é a moral da história sobre o tema de hoje, ganância. Odilon, a ganância é um desejo excessivo e desmedido por riqueza, poder ou posses materiais. Ela é movida por uma insaciável busca por mais, independentemente das necessidades reais ou dos limites éticos. É importante destacar, Odilon, que a ambição saudável e o desejo de alcançar sucesso não devem ser confundidos com ganância. A ambição pode ser uma motivação positiva quando ela é equilibrada com valores éticos e consideração pelos outros. A ganância, por outro lado, envolve uma busca incessante e egoísta por mais, independentemente dos meios utilizados ou das consequências resultantes. A ganância é um ciclo vicioso, no qual aqueles que buscam incessantemente mais e mais riquezas nunca ficarão satisfeitos, pois estão presos a um desejo insaciável. A ganância é um poço sem fundo, um buraco negro que consome tudo ao seu redor, que esgota a pessoa no esforço eterno para satisfazer a necessidade sem sequer alcançar satisfação. Os gananciosos vivem eternamente insatisfeitos com o que têm. Eles sempre querem mais e passam por cima de tudo e de todos. A ganância, em grande parte, exclui os sentimentos humanos, como a verdade, o respeito e a parceria com o próximo. De certa forma, Odilon, a ganância é uma forma de pobreza, porque aqueles que desejam sempre mais nunca terão suficiente. É isso aí. O que eu estava falando, eu estava pensando, sabe que teve uma época da minha vida aí que eu tinha... tava bem, né? E, rapaz, era uma coisa de louco. Hoje, quando eu penso naquilo que eu fazia, eu falo, meu Deus, como você pode ter sido tão ganancioso, tão esquisito desse jeito? Porque eu tinha um carro, eu comprava um carro, eu ficava um mês com aquele carro, eu queria trocar de carro no outro mês, aí do outro mês eu já queria um outro carro, aí no outro mês eu já queria um outro carro, eu não estava feliz, queria uma moto para puxar numa carreta com um carro, aí daqui a pouco eu não queria mais a moto nem a carreta, eu queria outro carro que valia o preço da moto, da carreta, e é uma luta, é um vício, um ciclo vicioso muito ruim. Hoje eu vejo isso. Nesse teu caso não era ganância. Olhando pelo retrovisor da vida, seria imaturidade. Pode ser também, porque é brincadeira. Não era ganância. Só que isso gera consequências, né? E até hoje a gente Claro. paga. Até hoje a gente Sabe paga. qual a diferença? Sabe qual é a diferença da criança para o adulto? Sei. Qual é?
A criança faz o que quer e o adulto faz o que é necessário. Essa resposta está certa, mas não é essa a resposta que eu pretendo. Ah. Qual é a diferença da criança para o adulto? Não sei. O preço dos brinquedos. Isso aí. Aí tem Esses brinquedos que você tinha eram caros. Deixa eu falar uma coisa aqui. O comportamento era infantil. Tem um rapaz aqui que falou o seguinte: doutor Luiz Abílio fala, é verdade, gostei do que o senhor falou sobre a criança pode ser estimulada a ser gananciosa quando o pai vai dando tudo que ele quer. Eu quero outro brinquedo, outro, e aí a criança acaba se desenvolvendo ser um ganancioso. Mas, doutor Luiz Abílio, pode ser ao contrário também? As dificuldades da infância, necessidades, falta de oportunidades na infância, tudo que a pessoa almejava nunca tinha. Isso pode, com o passar do tempo, desenvolver nessa criança, nesse jovem, nesse adolescente que vai crescendo, uma ganância por sair dessa situação, nunca mais viver uma situação como viveu antes? Ela pode desenvolver a ambição para não viver aquele período de pobreza. Ganância, não. Mas ela não pode se transformar num ganancioso? O ganancioso sempre está insatisfeito. Essa pessoa, quando fica adulta, que teve uma infância pobre, ela vai ficar realizada. Ela não vai se tornar gananciosa. Eu conheci um cara, eu trabalhava com ele também, uma época, e ele ficou rico, né? Ficou rico. E ele veio de uma família muito pobre. Só que ele não abandonou a pobreza, ele ficou rico, mas a pobreza foi junto com ele. Então, a gente ia para restaurantes, ia para os lugares e tal. Ele, na hora de comer, ele fazia uma miscelânea no prato e depois que terminava de comer, ele ainda comia doce, ele ainda comia... Ele, pra você ter uma ideia, ele desenvolveu um diabetes altíssimo porque ele comia à noite em casa, ele falava que ele passava nas padarias, comprava aqueles potes de sorvete de flocos, aquelas coisas daquelas marcas famosas que tem assim, aqueles potes, e assistindo TV ele comia um pote inteiro daquele de sorvete de flocos. Então ele falava, não, isso eu sempre tive vontade de ter, nunca tive, agora que eu posso ter, eu vou fazer tudo de uma vez. Acabou desenvolvendo doença, problema de saúde. Isso aí é o quê? É ganância? O que é isso? Esfomeado? Eu, no princípio do programa, eu equiparei ganância à voracidade, né? No caso dele, não era uma coisa de dinheiro, era uma compensação pela pobreza, voracidade. Eu também tive uma infância pobre, e hoje, quando eu vou no mercado, não é muito, eu vou poucas vezes, a minha tendência é comprar mais comida do que o necessário. Não é que eu coma mais, eu compro mais. Sabe, se o estoque de comida fica maior. Aí eu levo bronca da minha mulher, para que você comprou tanto? Eu era pobre. Tá bom, estamos chegando quase ao final do programa. Tem algum comentário? Fala lá, William. Tá ouvindo aí, doutor? Não, muito baixinho. Cláudio, vamos lá, fala aí que eu falo aqui. Cláudio, fala o quê? Fala aí, lê aí. O doutor já respondeu isso, doutor. Se uma criança criada com muito mimo pode se transformar numa gananciosa. Não é com mimo, é com muita fartura, dando mais brinquedo do que ela precisa, dando mais coisas do que ela precisa. Aí é fartura, não é mimo. O mimo seria um afeto. Materialmente, se ela receber muito, ela vai achar que ela tem direito a muito na vida. E a vida não vai ser igual papai e mamãe, né? É mais dura do que isso. Doutor Luiz Abílio, chegou a hora de ir para o pensamento do dia. Solta a vinheta. Odilon, a ganância é uma forma de pobreza. Aqueles que sempre desejam mais nunca terão o suficiente. A ganância, repete, é uma forma de pobreza. De pobreza. De pobreza. Aqueles que desejam sempre mais
nunca terão o suficiente. Porque na cabeça dele ele vai sempre querer mais e nunca está satisfeito, é isso? Isso. Se o suficiente não for o bastante, nada será o bastante. Certo. Bom, então chegou o momento da gente falar do Dr. Luiz Aibinder. Dr. Luiz Aibinder, ele tem o seu Instagram, né, William? O Instagram dele, fala lá, qual é o Instagram do Dr. Luiz Aibinder? Vai dar pro nosso pessoal. Hoje estamos aqui com uma equipe, aliás, eu quero agradecer a Deus primeiramente, e depois a esses meninos que estão aqui com a gente, estamos com um time agora um pouquinho maior aqui, tá o nosso querido David, tá o Fabinho aqui, meninos de Deus aqui, fazendo um trabalho magnífico. Aqueles cortes que o senhor recebeu aí, vai receber desse programa também, reduzindo o programa para fazer a divulgação, as redes sociais, estamos fazendo uma estrutura nova de chroma key para os nossos cenários virtuais. Então, as coisas estão indo bem, graças a Deus, e graças à competência desse time pequeno, mas gigante na competência. Bom, o William tá ali, é o nosso veterano aqui, né? O famoso Avatar. Quer dizer, Avatar não, Avatar não, como é o nome? Esqueci, Predador. Oi? Fala, doutor. O senhor disse o quê, doutor? É isso aí, estamos aí. E vamos em frente. Já está aí o Instagram do Dr. Luiz Aibinder. Vamos mostrar então na tela ali o Instagram do Dr. Luiz Aibinder para você que está em casa, quiser acessar, conhecer, conversar com ele, fazer um Pix, você que sabe. Vai lá e fala com o Dr. Luiz Aibinder, que é a psicólogo Aibinder. Psicólogo Aibinder. Vai lá, olha lá, tem bastante informação para vocês, tem frases, tem dicas importantes, e o Dr. Luiz Aibinder, ele pode ter cara de bravo, mas ele é gente boa, gente boa. O Dr. Luiz Aibinder, ele é igual um pão puma, ele é quadrado, miolo mole e fácil de dobrar. Ai, meu Deus do céu. Então, eu quero desejar a todos um bom dia. Vem aí o programa que é o Momento do Esporte. Hoje tem programa bom aqui, gente, demais. Tem também Serginho Total, o chicote do povo às 18 horas. E os meninos vêm aí com a Onda Missionária, um programa que vale a pena você prestar atenção e assistir, porque para você que quer estar se espiritualizando, vai saber de que forma também você pode estar levando a palavra para todo mundo, tá bom? Bom, doutor Luiz Aibinder, da semana que vem vamos falar de quê, hein? Ou o senhor que dá uma dica aí. Eu não tenho, no momento não me ocorre nenhuma, não. Depois eu te mando uma dica. Então tá bom. Vamos fazer a pergunta lá no Instagram, se é avareza, petulância ou o senhor mandar também, tá bom? O senhor tem uma ótima semana, estamos chegando ao final do programa. Um beijo nesse coração grande, bonito que o senhor tem aí. Deus te abençoe com muita saúde. O senhor continuar com a gente muito tempo aqui, tá? Um beijo na família, nos meus sobrinhos aí. E até a semana que vem. Suas considerações finais. Pessoal, vamos desenvolver a missão sadia para termos uma vida com qualidade materialmente melhor. Só isso. Nada de ganância. O suficiente já é o bastante. Se o suficiente não for o bastante, nunca você vai ter o bastante. Precisa encher o pote até o final. Então, não vá naquela de quem nunca comeu melado se lambuza, tá? Vai devagar, vai devagar. Grande abraço, até a semana que vem. Tchau, doutor, um beijo. Tchau, boa semana para todos. Tchau. Acabamos de apresentar o programa A Luz da Psicologia. A apresentação, o psicólogo Luiz Aibinder, respondendo às suas questões.